E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre algo que provavelmente vocês nunca pararam pra pensar direito. Vocês lembram do Blue, aquela arara azul super carismática do filme Rio? Pois é, aquele passarinho fofo que a gente ama tem uma história muito mais profunda e até perturbadora do que parece. E eu não tô falando só do enredo do filme não, viu? Eu tô falando das camadas psicológicas, e simbólicas e até sombrias que envolvem esse personagem. Então pega teu café, teu suco, seja lá o que você tá bebendo aí, e vem comigo nessa jornada, porque eu vou mostrar pra vocês um lado do Blue que vai fazer vocês assistirem Rio de um jeito completamente diferente. Eu garanto que depois desse vídeo, você nunca mais vai ver aquele passarinho azul com os mesmos olhos. Antes de começar, se você curte conteúdo assim, que vai além da superfície e analisa filmes de uma forma mais profunda, já deixa teu like aí embaixo e se inscreve no canal. Ativa o sininho também, porque eu sempre trago análises que vão fazer você repensar seus filmes favoritos. E se quiser apoiar o canal de verdade, considere se tornar membro. Tem várias vantagens exclusivas esperando por você. Bom, vamos lá. Prepara o coração, porque essa análise vai fundo. A prisão invisível e o trauma do cativeiro. Vamos começar pelo óbvio que ninguém presta atenção. O Blue é literalmente a última arara azul macho da espécie dele. Imagina só a pressão psicológica disso. Ele carrega nos ombros toda a responsabilidade da continuidade da sua própria espécie. Isso não é só estresse, cara. Isso é um peso existencial absurdo que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Mas aqui que fica interessante, e aqui que a história começa a ficar sombria de verdade. O Blue foi capturado quando era filhote e passou a vida inteira em Minnesota, nos Estados Unidos, longe do Brasil, longe da sua terra natal, longe de tudo que deveria ser natural para ele. Ele foi criado por uma humana chamada Linda, uma mulher que certamente o amava, mas que também foi, sem querer, a carcereira dele por toda a vida. E aí a gente precisa parar e pensar numa pergunta muito profunda. Qual é a verdadeira identidade do Blue? Quem ele realmente é? Ele é uma arara ou ele é um humano preso num corpo de pássaro? Ele não sabe voar direito. Pensa nisso. Uma arara que não sabe voar é como um peixe que não sabe nadar. É a negação da própria essência. Ele não conhece a cultura das araras. Ele não tem memórias da floresta, dos sons naturais, do que é ser selvagem. Ele foi completamente domesticado, moldado, transformado em algo que a natureza nunca pretendeu que ele fosse. O Blue é uma arara que pensa como humano. Ele foi arrancado da natureza antes mesmo de poder conhecê-la, e isso cria uma crise de identidade profunda que perpassa todo o filme, mesmo quando o roteiro não deixa isso explícito. Tá ali, nas entrelinhas, em cada ação dele, em cada medo dele. Sabe o que é mais pesado ainda? Ele nem escolheu essa vida. Essa é a parte que me arrepia. Ele foi roubado, contrabandeado, arrancado do ninho quando era apenas um filhote indefeso. E mesmo que a Linda tenha cuidado dele com amor genuíno, com dedicação, com carinho maternal, ela ainda é parte de um sistema que perpetuou a sua prisão. Ela comprou um animal traficado. E isso tem peso. O Blue desenvolveu a síndrome de Estocolmo? Será que ele realmente ama a Linda? Ou ele apenas se apegou à única figura que conheceu porque não tinha outra opção? Porque convenhamos, quando você é arrancado de tudo que conhece e uma pessoa te alimenta, te protege, te dá calor, você desenvolve apego. Mas esse apego é amor verdadeiro ou é dependência emocional nascida do trauma? A gente romantiza muito a relação entre pets e donos, principalmente em filmes da Disney e afins. A gente vê como fofo, como puro, como lindo. Mas quando você pensa numa criatura selvagem que foi forçada a viver em cativeiro, que nunca teve escolha, que nunca conheceu liberdade, a história fica muito mais complexa e sombria. E o filme Rio toca nesse assunto, mas de uma forma muito suave, muito digerível. A realidade é muito mais brutal. O trauma do deslocamento e a identidade fragmentada. Agora pensa comigo. O Blue vive uma vida confortável em Minnesota. Ele tem calor humano, literalmente, porque Minnesota é frio pra caramba, e ele vive dentro de casa. Ele tem comida garantida todo dia. Ele tem segurança. Ele tem rotina. Ele tem previsibilidade. Ele tem conforto. Mas aí ele é levado de volta para o Rio de Janeiro. E o que deveria ser um retorno às origens, um reencontro com suas raízes, um despertar da sua verdadeira natureza, vira um pesadelo absoluto para ele. Ele não conhece aquele mundo. Aquilo é completamente alienígena para ele. Ele é mais estrangeiro no Rio do que qualquer turista americano. Ele não sabe se defender. Ele não sabe como funcionam as dinâmicas sociais das aves. Ele não entende os perigos da selva urbana. Ele é completamente incompetente nas habilidades básicas de uma arara selvagem. E isso deve ser devastador psicologicamente. Imagina você descobrir que você é péssimo em ser você mesmo, que você não consegue fazer aquilo que deveria ser instintivo, natural, óbvio. É como descobrir que você esqueceu como respirar. Quando ele conhece a Jewel, ela representa tudo que ele não é e tudo que ele deveria ser. Ela é livre, selvagem, autêntica, confiante, habilidosa. Ela voa com graça.
Ela se move com precisão. Ela conhece as ruas, conhece os perigos, conhece o jogo. E ele é patético em comparação. E aqui está uma das camadas mais obscuras, uma que passa completamente batida pela maioria das pessoas. A Jewel também é a última fêmea da espécie. Então o Túlio, o ornitólogo, quer que eles acasalem. Mas pensa na pressão absurda disso. Eles não têm escolha real. Eles são literalmente as últimas esperanças da espécie inteira. É quase como um casamento arranjado, mas pior. Porque num casamento arranjado, pelo menos, existem outras pessoas no mundo. Aqui não. É literalmente, vocês dois ou extinção completa. Que tipo de pressão psicológica isso coloca num relacionamento? Eles são acorrentados um ao outro logo de cara, literalmente. Tem até uma corrente física no começo do filme. E isso é simbólico demais para ser acidente. O relacionamento deles começa com prisão, começa com obrigação, começa com falta de escolha. O Blue não escolhe se apaixonar pela Jewel, porque quer, porque sente atração natural, porque houve química espontânea. Ele é empurrado para isso pelas circunstâncias, pelo destino, pela biologia, pela responsabilidade moral. E por mais que no final eles desenvolvam um amor genuíno, e eu acredito que desenvolvem, o início dessa relação é completamente problemático e até antiético se você parar para pensar. A sombra da extinção e o peso do sobrevivente. Vamos falar de algo que o filme toca superficialmente, mas não aprofunda porque seria pesado demais para uma animação infantil. A extinção. O Blue e a Jewel são os últimos, os únicos, os sobreviventes finais. Isso significa que toda a história da espécie deles morreu, toda a cultura que existia entre eles, todos os comportamentos aprendidos ao longo de gerações, todo o conhecimento ancestral das araras azuis da espécie deles simplesmente desapareceu para sempre. Eles são sobreviventes de um genocídio ambiental. E essa palavra não é exagero, foi um extermínio sistemático de uma espécie inteira. E isso não é culpa deles, é culpa dos humanos. Do tráfico de animais, da destruição do habitat, da ganância humana que destruiu toda uma linhagem evolutiva que levou milhões de anos para se desenvolver. E o Blue e a Jewel são as testemunhas vivas desse crime contra a natureza. Eles carregam em si a memória de algo que não existe mais. E isso deve criar uma solidão existencial inimaginável. Pensa só. Nunca mais vai existir uma revoada de araras da espécie deles. Nunca mais vai ter centenas delas voando juntas, cantando juntas, vivendo em comunidade. Aquilo acabou, morreu. E nunca mais vai voltar. Aqui que entra uma reflexão pesada que o filme definitivamente não quer que você pense. Mesmo que eles tenham filhotes, mesmo que a espécie tecnicamente continue, ela nunca mais vai ser o que era. A diversidade genética está comprometida de forma irreversível. Os filhotes vão crescer sem conhecer outros membros da espécie além dos pais. Eles vão crescer sabendo que existem por um milagre, por uma chance ridiculamente pequena, por puro acaso. E isso cria uma pressão psicológica nas próximas gerações também, porque eles também vão carregar o peso de serem raros, de serem preciosos demais, de terem que perpetuar a espécie. E tem mais. O filme mostra os traficantes como vilões. E eles são mesmo. O Nigel, aquela cacatua malvada, e os contrabandistas humanos são apresentados como o mal puro, mas a Linda, a dona do Blue, também comprou ele de um contrabandista quando ele era pequeno. Ela fez parte da cadeia de tráfico. Ela criou demanda para o mercado negro de animais selvagens. E isso mostra como o sistema de exploração animal é complexo e envolve até pessoas bem intencionadas. A Linda ama o Blue genuinamente, mas o amor dela nasceu de um ato de compra de contrabando, e isso é uma contradição moral que o filme não resolve, só ignora. Se você tá gostando desse conteúdo, não esquece de deixar teu like aí. Isso ajuda demais o canal a crescer e a continuar trazendo análises profundas assim pra vocês. E comenta aí embaixo o que você tá achando até agora. A performance da identidade e a máscara social. Tem uma cena no filme que me incomoda profundamente toda vez que eu assisto. É quando o Blue tenta impressionar a Jewel fazendo coisas que ele aprendeu com humanos. Ele canta músicas pop americanas, ele faz referências à cultura dos Estados Unidos, ele tenta usar o repertório cultural dele pra se conectar com ela. E a Jewel fica tipo, que diabos é isso? Do que você tá falando? O Blue tá performando uma identidade que não é dele. Ele tá tentando ser aceito sendo algo que ele nunca foi e nunca vai ser verdadeiramente. Ele é uma arara tentando ser humano pra impressionar outra arara. E isso é tragicômico e triste ao mesmo tempo. Ele foi tão moldado pela cultura humana, tão imerso nela, tão condicionado por ela, que ele perdeu qualquer conexão instintiva com suas próprias raízes. Ele não sabe cortejar como uma arara cortejaria. Ele não sabe dançar como elas dançam. Ele não sabe cantar as músicas que deveriam estar no DNA dele. E quando ele finalmente tenta se conectar com o lado selvagem, quando ele tenta ser o que deveria ser naturalmente, ele falha miseravelmente.
Ele não consegue voar. Ele não consegue se defender. Ele é desajeitado. Ele é patético aos olhos dos outros pássaros. E isso cria uma angústia existencial enorme. O Blue vive no limbo. Ele não é humano, óbvio, mas foi criado por humanos e pensa como humano. Ele não é selvagem, mas biologicamente é uma arara selvagem. Ele não pertence a lugar nenhum de verdade. Ele é estrangeiro em todos os mundos. E essa sensação de não pertencimento é algo muito real e muito doloroso. E essa sensação, cara, essa sensação de não pertencimento é algo que muitas pessoas sentem também. Imigrantes que cresceram entre dois países, pessoas que cresceram entre duas culturas, filhos de pais de etnias diferentes, qualquer um que já se sentiu deslocado, que já se sentiu que não se encaixa completamente em nenhum grupo, consegue se identificar com o Blue num nível muito profundo. E talvez seja por isso que o filme ressoa tanto com as pessoas, mesmo que elas não percebam conscientemente esse paralelo. Porque no fundo, o Blue representa todos nós que já nos sentimos deslocados, que já performamos uma versão de nós mesmos para ser aceito, que já escondemos quem realmente somos porque temos medo de rejeição. O medo como prisão psicológica. O Blue tem medo de voar. E no começo do filme, isso é tratado como uma piada, como algo fofo e engraçado. Olha só, a arara tem medo de altura, que irônico. Mas esse medo não é só físico, é profundamente psicológico. Voar representa liberdade em praticamente todas as culturas humanas. Representa autonomia, independência, capacidade de ir aonde você quer. Representa se soltar das amarras que te prendem ao chão e confiar em si mesmo, nas suas próprias asas, na sua própria capacidade. E o Blue tem pavor disso, pavor absoluto, porque ele foi condicionado a depender dos outros a vida inteira. Ele nunca desenvolveu confiança em si mesmo porque nunca precisou. A Linda cuidava de tudo. Ela era o chão seguro dele. Ele dependia da Linda pra tudo. Pra comida, pra proteção, pra direção, pra propósito. E quando ela não tá mais lá pra guiá-lo, pra protegê-lo, ele se agarra a Jewel imediatamente. Ele troca uma dependência por outra. E isso não é saudável. E só no clímax do filme, quando a Jewel tá em perigo real de morte, quando ela tá caindo e vai se espatifar no chão, que ele consegue superar o medo e voar. Mas isso traz uma questão filosófica importante. Ele voou por ele ou pela Jewel? Ele superou o medo por crescimento pessoal, por finalmente acreditar em si mesmo, ou simplesmente porque tinha alguém para salvar? E será que isso realmente resolve o trauma profundo dele? Será que isso realmente cura anos de condicionamento psicológico? Porque trauma não se cura numa cena dramática de 3 minutos com música inspiradora ao fundo. Isso é Hollywood, isso é fantasia. Trauma é algo que você carrega. É algo que você aprende a viver com. É algo que requer anos de trabalho interno, de terapia, de desconstrução de padrões. E o filme simplifica demais essa jornada psicológica. O Blue passa décadas da vida dele sem voar, com fobia completa, e de repente voa perfeitamente numa situação de adrenalina. E isso não é realista. E embora seja um filme de animação e a gente precise suspender a descrença, essa mensagem pode ser perigosa, especialmente para crianças. A ideia de que você só precisa de motivação suficiente, de uma razão forte o suficiente para superar seus traumas e medos. Na vida real, não funciona assim. Você não supera a depressão só porque precisa cuidar de alguém. Você não supera a ansiedade só porque está numa situação de emergência. Na verdade, situações de emergência geralmente pioram essas condições. E romantizar a superação instantânea é ignorar completamente a complexidade da saúde mental. A cidade como personagem dual. O Rio de Janeiro no filme é retratado de uma forma muito dúbia, muito ambivalente. Tem a beleza estonteante, o carnaval vibrante, as cores intensas, a música contagiante, a alegria aparente. Mas também tem a violência, o crime organizado, o perigo constante. E pro Blue, o Rio é um campo minado emocional e físico. Ele é sequestrado por traficantes. Ele é atacado por outros animais. Ele é colocado em situações de risco de morte múltiplas vezes. O Rio é simultaneamente o lar que ele nunca conheceu e o pesadelo que ele não pediu para viver. E isso reflete muito a visão estrangeira do Brasil, né? Aquela visão estereotipada, simplificada de que o Brasil é só festa e perigo, samba e favela, carnaval e crime. O filme até tenta equilibrar mostrando personagens brasileiros legais, complexos, como o Rafael, aquele tucano amigo, e o Pedro, o canário. Mas ainda assim perpetua certos clichês problemáticos. O Blue, como estrangeiro, tem a perspectiva de outsider. Ele vê o Rio com os olhos de quem não pertence, de quem não entende os códigos culturais, de quem não sabe navegar a complexidade social. E mesmo que ele seja brasileiro de nascimento, biologicamente, geneticamente, ele é culturalmente americano.
Então ele experimenta seu próprio país como turista, como invasor quase. Ele é brasileiro por biologia, mas americano por criação. E isso cria uma dissonância cognitiva enorme. Hypa o vídeo aí se você tá curtindo. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A masculinidade frágil e as expectativas de gênero. Vamos falar de um aspecto que quase ninguém discute, porque passa completamente despercebido. A masculinidade do Blue e como ela é constantemente desafiada no filme. Ele é constantemente emascularizado. A Jewel é mais forte que ele em todos os sentidos. Ela é mais corajosa, mais competente, mais habilidosa, mais confiante. Ela sabe lutar. Ela sabe voar. Ela sabe sobreviver. E o Blue? Ele não sabe nada disso. E ele se sente inferior o tempo todo. Você vê isso na linguagem corporal dele, nas expressões dele, nas falas dele. Ele não consegue protegê-la. Ele não consegue prover para ela. Ele não consegue ser o macho alfa que a sociedade, mesmo a sociedade das aves aparentemente, espera que ele seja. E isso mexe profundamente com o ego dele. Tem várias cenas onde ele tenta provar seu valor e falha espetacularmente. E cada falha é uma pancada na autoestima dele, uma confirmação de que ele não é homem suficiente, ou macho o suficiente, ou arara o suficiente. Mas aqui tá o interessante. E o filme merece crédito por isso. O filme subverte isso no final de certa forma. O Blue não precisa ser o machão tradicional para ser amado. A Jewel se apaixona por ele, não apesar das fraquezas dele, mas incluindo elas, aceitando elas. Ela aceita ele como ele é. Ela não precisa que ele seja o protetor alfa. Ela é forte o suficiente para não precisar de proteção. Ela quer um companheiro, não um guardião. E isso é uma mensagem bonita, progressista até. Mas também é complexa, porque o Blue ainda precisa provar seu valor salvando ela no final. Ele ainda precisa ter seu momento de herói, onde ele voa pela primeira vez e salva ela da morte. Então até que ponto o filme realmente desconstruiu a masculinidade tóxica e até que ponto só a reformulou? Será que a mensagem é: você não precisa ser forte para ser amado? Ou é: você eventualmente vai precisar ser forte quando realmente importar? É ambíguo. E talvez essa ambiguidade seja proposital, ou talvez seja só limitação de roteiro, difícil dizer. O preço da liberdade e o sacrifício necessário. No final do filme, o Blue escolhe ficar no Brasil. Ele escolhe a vida selvagem com a Jewel. Ele escolhe abandonar o conforto, a segurança, a previsibilidade da vida em Minnesota com a Linda. Mas isso é realmente uma escolha livre? Vamos analisar. Ele é a última arara macho da espécie. Se ele voltar para Minnesota, se ele escolher a vida confortável, a espécie acaba. Extinção completa, fim da linhagem. Então ele é moralmente obrigado a ficar. Ele é coagido pela responsabilidade moral. É uma escolha, tecnicamente. Mas é uma escolha sob coerção moral massiva. É como perguntar: você quer sobremesa ou quer que essa espécie inteira deixe de existir? Não é realmente uma escolha. E a Linda? Ela perde o companheiro de anos, décadas na verdade. O relacionamento deles é rompido. E embora ela aceite isso com maturidade, embora ela até fique feliz por ele estar seguindo o destino dele, imagina a dor dela, a solidão dela. Imagina criar um ser vivo desde filhote, amá-lo como família, como filho quase, e ter que deixá-lo ir sabendo que você provavelmente nunca mais vai ter aquela intimidade de novo. Ele vai ter uma vida nova, uma família nova, e você vai ser apenas uma visitante ocasional nessa vida. É bonito? Sim. É sacrifício? Também. Mas é triste pra caramba quando você pensa de verdade. E o Blue? Será que ele não sente falta da vida confortável? Será que não rola uma nostalgia, uma saudade das coisas simples? Do chocolate quente que a Linda fazia, da lareira aquecendo o ambiente no inverno, da rotina previsível, de saber que amanhã vai ser seguro. A liberdade tem um preço, e o preço é a segurança, o conforto, a previsibilidade, a proteção. O Blue trocou a gaiola de ouro pela selva imprevisível e perigosa. E embora isso seja apresentado como final feliz e incontestavelmente positivo, tem uma melancolia nisso que o filme não explora, porque seria deprimente demais. As amizades superficiais e a falta de suporte emocional. Os amigos que o Blue faz no Rio são questionáveis quando você analisa mais profundamente. O Rafael é um tucano que literalmente abandona a família para viver a vida de solteiro, sem responsabilidades. Isso é glorificado no filme como liberdade, como viver a vida, como ser aventureiro, mas na real é irresponsabilidade pura. Ele tem filhos e uma esposa em casa e ele sai para zoar. O Pedro e o Nico são divertidos, carismáticos, engraçados, mas eles são completamente superficiais. Eles não oferecem suporte emocional real pro Blue. Eles não têm conversas profundas com ele. Eles não ajudam ele a processar os traumas. Eles são mais como conhecidos divertidos de balada do que amigos verdadeiros. E o Luiz, o Bulldog que tem a saliva milagrosa que dissolve correntes,
é um personagem claramente escrito só para alívio cômico. Ele não tem profundidade nenhuma. Ele é literalmente uma piada ambulante. Então as amizades do Blue no Brasil são rasas, superficiais. Ele não tem ninguém com quem realmente desabafar sobre seus medos profundos, seus traumas, sua crise de identidade existencial. E isso é preocupante porque amizades superficiais não sustentam uma pessoa emocionalmente a longo prazo. A única conexão profunda e verdadeira que ele desenvolve é com a Jewel, e só com ela. E isso cria uma dependência emocional perigosa. Ele coloca todo o peso do suporte emocional dele numa única pessoa. Toda a saúde mental dele depende de uma pessoa. E isso não é saudável em nenhum relacionamento. Você precisa de uma rede de apoio. Você precisa de múltiplas pessoas que te entendem de formas diferentes. Colocar tudo numa pessoa só é receita para codependência. Mas o filme não aborda isso porque é complicado demais para uma animação. Então eles simplificam. Encontrou a alma gêmea, tá tudo resolvido. Mas a realidade psicológica é muito mais complexa. Se você quer apoiar o canal de forma mais direta e ter acesso a conteúdos exclusivos, análises ainda mais profundas, bastidores, considere se tornar membro. Tem vários benefícios esperando por você lá. E você ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade assim. O simbolismo das correntes e a prisão invisível. As correntes que prendem o Blue e a Jewel, no início do filme, são carregadas de simbolismo multicamadas que merece atenção. Eles estão literalmente presos um ao outro contra a vontade de ambos. Eles precisam aprender a trabalhar juntos, não por afinidade natural, não por escolha, mas por necessidade absoluta. Ou cooperam, ou morrem. E isso força uma intimidade que talvez não aconteceria naturalmente. Pelo menos, não tão rapidamente. As correntes representam todas as formas como a gente é preso na vida. As expectativas sociais que nos dizem como devemos ser. As pressões familiares que moldam nossas escolhas. As obrigações morais que limitam nossa liberdade. A gente vive achando que é livre, mas a gente não é livre de verdade. A gente só tem a ilusão de liberdade dentro dos limites estreitos que a sociedade, a família, a biologia, a economia impõem pra gente. E quando as correntes físicas finalmente são removidas, quando o Luiz dissolve elas com a saliva dele, o Blue e a Jewel continuam juntos. Eles escolhem ficar juntos. Mas será que isso significa que eles realmente escolheram estar juntos? Ou será que as correntes psicológicas ainda estão lá, invisíveis, mas igualmente fortes? Porque o Blue ainda está preso à obrigação de salvar a espécie. Essa é uma corrente que ninguém pode dissolver. A Jewel ainda está presa ao mesmo destino. Ela é a última fêmea. Ela não tem escolha real também. Eles se libertaram das correntes físicas, mas as correntes existenciais, as correntes biológicas, as correntes morais permanecem. E essas são muito mais pesadas e muito mais difíceis de quebrar. A música como mecanismo de defesa. O Blue usa a música como forma de escape emocional constante. Quando ele tá nervoso, ele canta. Quando ele tá com medo, ele faz referências musicais. Quando ele tá desconfortável, ele performa. E no filme isso é apresentado como algo fofo, engraçado, carismático. Olha que gracinha, ele canta quando tá nervoso, mas na real, quando você analisa do ponto de vista psicológico, isso é um mecanismo de defesa. É uma forma de dissociação. É uma maneira de escapar da realidade quando ela fica intensa demais. E embora seja apresentado como algo positivo, como parte da personalidade charmosa dele, na real, é um sinal de ansiedade profunda, de incapacidade de processar emoções difíceis diretamente. Pessoas que usam humor constante ou performance para lidar com emoções difíceis, que sempre precisam estar on, que sempre precisam entreter, muitas vezes estão evitando processar esses sentimentos de verdade. Estão distraindo a si mesmos e aos outros da dor real que está acontecendo por baixo. E o Blue faz exatamente isso o filme inteiro. Ele nunca senta e processa o trauma de ter sido roubado da natureza. Ele nunca realmente lida com o medo do voo de forma terapêutica, conversando sobre isso, entendendo a raiz psicológica. Ele só distrai. E no final, quando ele finalmente voa, não é resultado de cura verdadeira. Não é resultado de terapia, de autoconhecimento, de trabalho interno. É resultado de desespero, de adrenalina, de necessidade imediata. E desespero não cura trauma. Desespero só força você a agir, apesar do trauma. Mas o trauma ainda tá lá, não resolvido, esperando para ressurgir em outro momento de estresse. O final feliz e suas implicações perturbadoras. O filme termina aparentemente feliz. O Blue e a Jewel têm 3 filhotes lindos. Eles formam uma família. A espécie continua. Todo mundo sorri. Música alegre toca, créditos sobem. Você sai do cinema feliz. Mas vamos pensar nas implicações de longo prazo que o filme convenientemente ignora porque arruinariam o clima. 3 filhotes não salvam uma espécie da extinção, nem de longe. Para ter uma população geneticamente viável,
você precisa de centenas, idealmente milhares de indivíduos. Você precisa de diversidade genética suficiente para evitar consanguinidade, para evitar doenças genéticas, para permitir a adaptação evolutiva. Com 2 indivíduos fundadores apenas, a espécie ainda está condenada. É só uma questão de tempo. Os filhos do Blue vão ter que eventualmente acasalar entre si se a espécie for continuar, irmão com irmã, e isso causa problemas genéticos gravíssimos. É uma bomba relógio genética. A cada geração, a diversidade diminui. A cada geração, a consanguinidade aumenta. A cada geração, a saúde média da população piora. Eventualmente, inevitavelmente, a espécie vai colapsar. E o Blue sabe disso? Ele pensa nisso nas noites silenciosas na selva quando os filhos estão dormindo? Ou ele prefere viver na negação, aproveitar o momento presente, fingir que tá tudo bem? Porque se ele realmente parasse para pensar na realidade matemática da situação, seria absolutamente desesperador. Ele não salvou a espécie. Ele só prolongou a agonia dela. Ele só adiou o inevitável por algumas gerações. E isso levanta uma questão ética profunda. É cruel trazer filhos ao mundo, sabendo que a espécie deles está condenada, que eles vão crescer com a mesma pressão impossível que os pais tiveram, que eles nunca vão conhecer uma população saudável da própria espécie. Mas o filme não quer que você pense nisso. O filme quer que você saia feliz, pensando que o amor venceu, que a natureza encontrou com jeito. Mas a biologia não funciona com finais felizes forçados. A biologia é cruel, é matemática, é implacável, a metáfora mais ampla. E talvez, no final das contas, o Blue represente algo muito maior que apenas uma arara em crise de identidade. Talvez ele represente todos nós vivendo em um mundo que está mudando rápido demais. Todos nós tentando nos adaptar a realidades que não escolhemos. Todos nós carregando traumas que não pedimos para ter. Todos nós tentando descobrir quem somos enquanto o mundo nos diz quem deveríamos ser. O Blue é deslocado, confuso, com medo, mas tentando. Sempre tentando. E isso é profundamente humano, mesmo ele sendo um pássaro. Ele representa os refugiados que foram arrancados de suas terras. Ele representa as crianças adotadas que crescem entre 2 culturas. Ele representa qualquer pessoa que já se sentiu que não pertence completamente a lugar nenhum. E talvez a mensagem real do filme, a mensagem não intencional, mas mais poderosa, seja que tá tudo bem não saber exatamente quem você é. Tá tudo bem ser uma mistura confusa de influências. Tá tudo bem ter medo. Tá tudo bem não ser perfeito. O Blue nunca se torna a arara selvagem perfeita que a natureza planejou. Ele continua sendo meio humano, meio arara, meio domesticado, meio selvagem. E talvez isso seja o suficiente. Talvez a aceitação dessa dualidade seja a verdadeira libertação. Então, pessoal, essas são as camadas obscuras e ocultas sobre o Blue do filme Rio. Um personagem que parece simples e fofo na superfície, mas que carrega camadas profundas de trauma, identidade fragmentada, existencialismo, crítica social e dilemas morais complexos. O Blue é muito mais do que uma arara fofa em um filme de animação. Ele é um símbolo de deslocamento, de perda cultural, de resiliência forçada, de esperança desesperada num mundo que destruímos. E talvez seja por isso que a gente se conecta tanto com ele, mesmo sem perceber conscientemente. Porque no fundo, em algum nível, todo mundo já se sentiu como o Blue em algum momento da vida. Deslocado, com medo, tentando descobrir quem realmente é, enquanto o mundo inteiro parece ter expectativas impossíveis. Se você gostou desse vídeo, se essa análise fez você pensar, deixa teu like aí embaixo. Sério, isso ajuda demais o canal. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo que ama filmes de animação, mas nunca parou para pensar nas camadas mais profundas deles. E me conta nos comentários, você já tinha pensado nessas camadas do Blue? Tem alguma outra coisa que você percebeu que eu não mencionei? Qual outro personagem de animação você acha que merece uma análise profunda assim? Deixa aí que eu adoro ler os comentários de vocês. E se quiser me apoiar de verdade e ter acesso a conteúdos exclusivos, análises ainda mais aprofundadas, bastidores do canal, considere fortemente se tornar membro. Tem vários níveis diferentes e cada um tem benefícios incríveis. Vale muito a pena e você ajuda o canal a continuar crescendo. Muito obrigado por assistir até o final. De coração, obrigado pela companhia, pela atenção e por toparem mergulhar fundo comigo nessa análise. Um abraço enorme e até o próximo vídeo.